Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Tudududum. Sim, começamos esse vídeo com o hino da Proclamação da República. República, a nossa primeira matéria para a primeira prova desse ano. E terminaremos o vídeo falando de Primeira Guerra Mundial, segunda matéria da primeira prova desse ano. Maravilha? Galera, a intenção desse vídeo é ser um resumo dos assuntos. A gente teve aulas onde aprofundou mais esses temas, fez exercícios, tem a apostila que vocês podem consultar e também a mim, pode entrar em contato caso exista alguma dúvida. Certo? Então, começando. A Proclamação da República, ela acaba com a época imperial e inicia, obviamente, a fase republicana do Brasil. A primeira fase da República Brasileira é chamada de República Velha. E o começo da República Velha a gente conhece como República da Espada. Por que República da Espada? Pois foi o exército quem liderou a proclamação e os dois primeiros presidentes do nosso país serão militares. O Deodoro, que renuncia, e Floriano Peixoto, conhecido também como Marechal de Ferro, que encerra o seu governo. Bom, características desse período. A Assembleia Nacional Constituinte, que faz a primeira Constituição republicana, lembrando, Constituição, a lei mais importante de um país, e revoltas pelo país, como a da Armada e a Federalista. A revolta da Armada foi uma revolta dentro da Marinha, e a revolta federalista uma revolta das oligarquias do sul do país, que desejavam acabar com o governo centralizador e autoritário. Ok. Características da nossa primeira Constituição republicana. Ela torna o voto censitário e aberto. Voto censitário significa que nem todos podem votar. Mulheres não votavam, pessoas desempregadas, mendigos não votavam, e isso virtualmente impedia os ex-escravos de votar, pois a maioria deles é desempregada, não tem renda. Essa Constituição também não permite que outros grupos votem, como padres e militares, enfim. Então, na prática, pouquíssimas pessoas votavam. E essas pessoas eram homens, brancos e de alta renda. Muito bem, essa Constituição acaba com o poder moderador e cria apenas os 3 poderes que a gente conhece hoje. E essa Constituição não inclui índios e ex-escravos entre suas preocupações. Então, a gente vai ter uma lei bastante elitista em nosso país, certo? Muito bem. Após a República da Espada, inicia a República Café com Leite, também chamada de República Oligárquica. Oligarquia é um grupo de pessoas que comanda um tipo de negócio. Por exemplo, as oligarquias que comandarão a política brasileira nessa primeira fase são agricultores especialmente ligados à produção de café, certo? Então podemos dizer que os agricultores que produzem café em São Paulo formam a oligarquia paulista. Em Minas Gerais, as produções de laticínios são bastante famosas, por isso as oligarquias mineiras, elas liderarão a política naquela região. São Paulo, produtor de café, Minas Gerais, produtor de laticínios, leite, então República Café com Leite. Atenção, nessa época São Paulo tinha a maior população, São Paulo tinha a economia mais desenvolvida, enquanto Minas Gerais tinha a maior população do país. A gente tem, então, aí uma união desses dois estados que fazem uma aliança e combinam para que houvesse um revezamento no poder, beleza? Esse revezamento era possível devido ao coronelismo. Naquela época, donos de fazenda do interior comandavam a vida política e social nas cidades. Os coronéis, os donos de fazenda, comandavam os empregos, controlavam as pessoas e colocavam medo, ameaçavam as pessoas e fazia com que aqueles que pudessem votar escolhessem apenas seus candidatos. Como isso era feito? Através do voto de cabresto. O eleitor, ele era obrigado a votar no candidato do coronel. Como o voto era aberto, ele tinha que expressar abertamente seu voto. Então, o coronel, através de seus capangas, ficava sabendo do voto de todos. Caso alguém votasse no candidato
que o coronel não gostasse, o coronel ia lá e fazia coisas ruins com essa pessoa, certo? Portanto, podemos dizer que os coronéis controlavam o voto da população que tinha o direito de votar e, com isso, eles garantiam que São Paulo e Minas Gerais continuassem no poder. Certo? Caso algum candidato fosse eleito e esse candidato não estivesse alinhado com as ideias do presidente em vigência, a Comissão Verificadora dos Poderes entrava em ação. Essa comissão era um grupo de políticos que poderia cassar o mandato de quem foi eleito. Muito bem. Para a gente ter uma ideia de como esse primeiro governo era elitista, podemos dar uma olhadinha no Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté é um decreto, é um acordo feito pelo governo da República Café com Leite junto com os produtores. E esse acordo era o seguinte: o governo se comprometeria a comprar o café dos produtores caso houvesse alguma situação adversa. E isso ocorreu em vários momentos. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil diminuiu suas exportações de café, pois o mundo estava em guerra. E o que acontece? O próprio governo brasileiro, que era controlado pelos produtores de café, compra o café produzido no país e queima esse café para que ele não fosse jogado no mercado e o preço do produto diminuísse. Certo? Muito bem. A República Café com Leite vai ser um momento de muitas revoltas sociais. Aí no quadro ou na tela, você vê vários nomes dessas revoltas que foram estudadas por nós ao longo desse ano. Bom, se pudéssemos fazer um resumo, por que tantas revoltas aconteceram nessa época? Por que tantos movimentos, né, aconteceram nessa época? Já que também tem a Semana de Arte Moderna aí, que não necessariamente é uma revolta. Porém, também pode ser considerado uma revolta, vai lá. Gente, esses movimentos todos ocorrem devido ao governo autoritário que a gente tem e devido a essa república sem representatividade. República significa coisa pública. Na teoria, uma república deve incluir a participação popular nas decisões. Entretanto, o povo era obrigado a obedecer às ordens governamentais e não poderia participar da decisão de nada. A maior parte das pessoas não votava. Então, diante dessa situação, muitos movimentos contrários ao governo surgem no país. Ok? Governo autoritário, centralizador e que não permite a participação popular nas decisões e nem inclui a população em suas decisões. O governo dessa época é considerado muito elitista, que privilegia apenas as oligarquias. Certo? Então, esse foi o resumo do nosso primeiro capítulo e agora segundo capítulo, Primeira Guerra Mundial. Quando falamos em Primeira Guerra Mundial, a gente deve lembrar que não houve apenas um motivo para que ela começasse. Houve um conjunto de motivos. Disputas coloniais, disputas imperialistas. Os países da Europa estão buscando por colônias na Ásia, na África, enfim. Disputas por colônias. Nacionalismo, um sentimento de valorização da pátria e um sentimento também etnocentrista, não é? A minha cultura, a minha pátria é melhor do que a outra. Um sentimento de nacionalismo, portanto, de fazer tudo pelo país, de amor incondicional pelo país, é criado, surge nos países europeus. O pan-germanismo e o pan-eslavismo são dois movimentos nacionalistas bastante importantes para compreender esse segundo ponto. Dê uma olhadinha lá na apostila. Belle Époque, uma época de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento econômico, mas de pouca distribuição de renda, certo? A gente tem aí na virada do século XX essa situação. Se você parar para lembrar, eu usei o exemplo do Titanic nessa explicação e mostrei várias invenções daquele período. Lembra? O que é o símbolo do Titanic? Ora, poucas pessoas na primeira classe, poucas pessoas com renda, que estavam se divertindo e viajando por prazer,
mas muita gente na terceira classe que vivia em condições miseráveis e estava buscando a vida nova nos Estados Unidos, certo? Então, Belle Époque, lembre disso, um período em que a renda se concentra para a elite e vai ter muita gente na Europa pobre que está desejando mudar de vida, melhorar de vida e crescer na vida. Política de alianças. Antes da guerra começar, serão formadas alianças na Europa, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Já vou falar um pouquinho mais sobre elas. E paz armada, essas alianças formadas, inicia-se a produção de armamentos e munição. Ok? Eu posso dizer para vocês que esses foram alguns dos motivos que fizeram a guerra acontecer. Agora, ela iniciou devido a um fato chamado de estopim do conflito, que é a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Vamos lá. Francisco Ferdinando era o príncipe ou arquiduque da Áustria e ele foi morto por um membro do grupo terrorista ou do grupo nacionalista Mão Negra da Sérvia. A Áustria dominava o norte da Sérvia nessa época e esse grupo sérvio assassinou Francisco Ferdinando. Os sérvios tinham aliança com o povo russo, uma vez que eles têm a mesma origem cultural, eles são povos eslavos, certo? E a Rússia tinha a tríplice entente, não é? Império Russo, Grã-Bretanha e França. Muito bem. A Áustria era parte da Tríplice Aliança. Áustria, Alemanha e Itália. Ok? Itália entra um pouco depois, mas, enfim. Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Certo, gente. Esses são os principais atores da Primeira Guerra Mundial e as principais alianças que a gente tem neste conflito. Beleza? Muito bem. A primeira fase da guerra é conhecida como guerra de movimento, o momento em que as tropas se mobilizam e vão até o campo de batalha. Já a segunda fase e a maior fase da guerra é conhecida como guerra de trincheira ou guerra de posição. A trincheira é a realidade da Primeira Guerra Mundial, é a principal característica dos conflitos e a trincheira ela vai gerar um conflito com pouca mobilidade, um conflito com dificuldades enormes para conseguir avançar, para conseguir conquistar novas áreas. Então, a trincheira ela é a principal característica da Primeira Guerra Mundial que gera essa guerra estática, essa guerra com grandes dificuldades para avançar na posse de terras. Beleza? Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai durar aí os seus 3 primeiros anos com uma violência nunca vista, novas armas, com um terror muito grande assolando a Europa. E no final do conflito, em 1917, a gente tem uma grande mudança no panorama, pois em 17 a Rússia sai da guerra e os Estados Unidos entra. E a entrada dos Estados Unidos para essa guerra gera uma reviravolta, pois os Estados Unidos tinham forças incríveis, muitos armamentos, soldados preparados e descansados, digamos assim, muito recurso, e os Estados Unidos vira a situação do conflito, certo? E acaba contribuindo para a vitória, então, nessa fase final. Bom, após a Primeira Guerra Mundial, é assinado o Tratado de Versalhes. É o Tratado de Paz, também chamado de Paz dos Vencedores, pois não foi um tratado, ele foi imposto para os países derrotados na Primeira Guerra Mundial. Esse tratado culpa a Alemanha pelo conflito e coloca a ela uma série de proibições, uma série de condições para que ela continuasse existindo. Certo? A Alemanha sofre muito com o Tratado de Versalhes. Liga das Nações é uma espécie de pré-ONU, uma espécie de grupo dos países criado para evitar um novo conflito. Como teve a Segunda Guerra Mundial, a gente já pode dizer que a Liga das Nações não teve uma atuação muito forte. A economia europeia está dilacerada depois da Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos surgem como principal economia mundial e vários impérios que existiam antes da Primeira Guerra Mundial desaparecem após ela, certo?
Percebeu? Eu fiz um resumo tentando ser bastante objetivo, certo? E usa ele para poder estudar esses pontos que foram abordados e aprofundá-los nos exercícios, nos textos da apostila e nas anotações que você tem em seu caderno. Beleza? Bons estudos aí. Até mais.